Existe um ponto no seu corpo capaz de transmitir o seu desejo direto para o campo onde todas as possibilidades já existem. Se você souber como ativar esse ponto do jeito certo, pode se tornar uma das ferramentas mais poderosas para manifestar seus desejos. A primeira vez que nós experimentamos, nós pensamos, isso é loucura demais para funcionar. Mas quando os resultados eles começaram a aparecer, a manifestação ficou ainda mais leve e divertida. Estamos falando da trança de Tuft. Talvez você tenha escutado alguém falar sobre isso por aí. Você está procurando entender de fato o que é, como que ela funciona para manifestar os seus desejos. Se você realmente aplicar isso com leveza, com treino e consistência, você vai ver os resultados. E assim como um prédio que começa a ser erguido desde os primeiros tijolos, os primeiros sinais são validações para grandes saltos de realidade. Nos próximos minutos, nós vamos compartilhar com você como que nós aplicamos a trança de Tuft, uma ferramenta revolucionária do Transurfing, para você testar, pode acelerar suas manifestações, tudo o que você precisa saber para colocar em prática ainda hoje. Então, se você ficar até o final, você vai entender o que é exatamente a trança de Tuft, por que funciona e como que ela pode se tornar um projetor simples, mas poderoso dos seus desejos para o campo de possibilidades, o passo a passo exato de como ativar conscientemente esse poder que já existe dentro de você, mesmo que você nem faça ideia do que seja a trança de Tuft, porque a trança de Tuft transforma desejos em comandos vibracionais reais e um segredo que ninguém te conta sobre a trança de Tuft, que é onde 90% das pessoas sabotam seus resultados. E como um bônus especial, nós vamos te entregar uma técnica de 4 passos de ativação da trança, bem fácil, até para quem tem dificuldade em visualizar. Mas você precisa entender primeiro como que ela funciona, porque tem um perigo aí de você acabar usando a trança da forma errada, projetando o oposto do que você deseja. Então assiste até o final, rainha, mestre, sem pressa, sem ansiedade, para você não fazer do jeito errado. Para você entender como que a sua realidade funciona, imagina que a sua vida ela é um rolo de filme gigante, onde tem vários quadros com várias cenas. Só pra gente ilustrar, não existe certo ou errado. E cada quadro desse filme, cada cena, é uma realidade possível. E o quadro que você está vivendo agora, hoje, é iluminado pelo projetor da sua atenção, do seu foco e da sua energia. De acordo com o criador do Transurf, o Vadim Zeland, e com os livros que falam sobre a Tuft, a personagem criada por ele, que ajuda a gente a entender melhor e ilustra bastante esse conhecimento, existem infinitos quadros futuros já prontos no espaço onde todas as variantes da realidade, elas coexistem simultaneamente. Ou seja, elas existem ao mesmo tempo. Em vez de você ficar preso nesse quadro atual, tentando lutar contra ele, deixar esse filme da sua vida ser ditado por cenas antigas de medos, de dúvidas, de inseguranças, você pode começar agora a projetar conscientemente essa próxima cena, esse próximo quadro. Você simplesmente escolhe qual quadro futuro você quer jogar luz, você quer dar clareza. E o rolo desse filme, ele naturalmente desliza para o quadro que você escolheu, porque essa é a lei do espaço das variantes. O Transurf, ele vem trazer a ideia de que o quadro que você está vivendo hoje, ele não pode ser alterado, porque ele já foi criado no seu passado. Mas você pode deslizar por esse filme e criar a sua próxima cena, a sua próxima realidade de forma consciente. Pode parecer estranho, mas o Transurf ele explica que existem 2 centros de intenção no corpo humano. Tem um centro interno, que é como se estivesse localizado na testa, é a sua intenção interna. Aqui nós entendemos como aquelas ações primitivas que você toma no seu quadro atual, ou seja, o cenário de vida atual que você vive. Por exemplo, com base no medo, com base em traumas, em dúvidas. Aquela pessoa que vive dentro de uma caixa e sempre está ali lutando com o que já aconteceu, remoendo o passado, repetindo padrões do passado, literalmente dentro de uma caixa. Ela está tão presa naquele padrão que ela não consegue acessar algo além daquele lugar. Então, para ela tem que ser com muito esforço, com muita luta, com muita dor, e que é o único jeito. E se não for algo leve, algo simples, sabe, com menor resistência, não vai funcionar para ela. Ela acha que não vai funcionar. E que se vê alguém prosperando, alguém transbordando, é porque tá fazendo algo de errado. Mas às vezes nem se dá o trabalho de refletir, de entender as entrelinhas, de expandir a consciência, de entender que há infinitas possibilidades fora dessa caixa. Só que ela insiste em forçar mudanças com base nesse quadro atual, que concentra muita energia do passado. Já o centro externo é como se estivesse localizado ali na ponta da trança. É a sua intenção externa, que opera através desse cordão, né, dessa corda de Tuft, como se estivesse localizada ali na ponta da trança. Essa intenção externa, ela não força, ela não luta ali com resistência, sabe, presa naquele quadro. Ela simplesmente escolhe quadros no espaço das variantes. Ou seja, ao invés de forçar a realidade,
as coisas passam a fluir naturalmente. Aí aqui entra os insights, as oportunidades, ideias, uma intenção com menor resistência. Então aqui você evita estar em desequilíbrio com a realidade desejada, porque você não está lutando contra a realidade. Por isso que o Vadim Zeland, ele fala da intenção interna como se fossem ações primitivas, sabe? Não é porque elas são ruins, mas porque elas se limitam a esse quadro atual, dependendo só da força de vontade, da mente ali racional, a mente que está o tempo todo ali tentando calcular milimetricamente as coisas e por aí vai. A intenção externa, ela opera com leveza, sem criar resistência ou aquele excesso de potencial, que é como um desequilíbrio, entende? Te levando para além daquela caixa, conectando você ao espaço das variantes, onde todas as possibilidades elas já existem simultaneamente, ao mesmo tempo. E aqui tá o que muda tudo. Para deixar o mais simples possível de você entender, pensa que essa trança, ela se conecta a um quadro branco atrás de você. Imagina que na ponta dessa trança tem como se fosse um conector, que se conecta diretamente a esse quadro branco do espaço das variantes. E quando você coloca a sua atenção nesse ponto específico, enquanto você está visualizando o seu desejo, você está conectando conscientemente a sua trança a esse quadro, como se fosse uma tomada plugando nesse quadro. Isso quer dizer que você não está apenas desejando esse sonho, você está literalmente escolhendo qual quadro futuro desse rolo desse filme da sua vida, entre essas possibilidades, você deseja que seja iluminado, ou seja, onde você vai concentrar o seu foco, a sua energia. É como se você fosse o diretor da sua própria realidade, escolhendo a sua próxima cena, ao invés de você ficar naquela resistência com o seu quadro atual, ou seja, com a sua realidade de hoje, que você criou no seu passado. É como se a trança, ela sintonizasse a sua intenção com a variante da realidade onde o seu desejo já é real. E como o Tuft fala, não lute contra o seu quadro atual. Escolha o seu quadro futuro. Então, quando você ativa conscientemente a sua trança, vamos dizer assim, é como se você dissesse para o universo: é essa cena que eu escolhi viver a partir de agora. É para esse quadro, é para esse cenário que eu estou deslizando. E o que acontece quando você ativa a trança de Tuft? Pensa no seguinte: toda a sua vida atual é resultado de escolhas inconscientes que você fez nesses quadros anteriores. Uma pessoa que vive, por exemplo, suplicando por mais dinheiro, por prosperidade, sempre ali no eu preciso, ela tá usando o que Vadim Zeland vai chamar de intenção interna, que é basicamente aquela parte da sua mente que só quer ficar ali naquela caixa, tentando forçar mudanças no quadro atual, brigando ali com a realidade, remoendo aquela realidade na resistência e não saindo do lugar. Então, transmitindo frequências de escassez, projetando limitações e acaba o quê? Materializando situações semelhantes exatamente ao que teme. Mas quando você ativa a trança de Tuft intencionalmente, você para de manifestar no modo reativo, aquele modo inconsciente, e você passa a manifestar no modo criador. E com isso você passa a compor novas cenas do futuro que você deseja experienciar. Suas escolhas passam a ser variantes da realidade completamente novas, muito mais alinhadas com o que você deseja. E esse rolo do filme da sua realidade, ele começa a deslizar naturalmente para uma realidade que você escolheu. E o universo, a sua mente, entende comandos claros, que é o que ela precisa, ao invés de sinais confusos, sinais contraditórios. Porque onde existe clareza, existe energia. E o mais importante, você vai enfraquecendo os pêndulos destrutivos que sabotam as suas manifestações. E lembrando sobre os pêndulos, que nós falamos bastante nesse vídeo aqui, nós vamos deixar no card, para você assistir ele no final desse vídeo se você ainda não assistiu. Pêndulos são basicamente estruturas energéticas que sugam a nossa energia e nos mantêm em padrões repetitivos, padrões sabotadores. Por exemplo, o pêndulo da preocupação, onde você fica remoendo o problema o tempo todo. O pêndulo da comparação, você fica sempre olhando o que as outras pessoas têm, se sentindo inferior. O pêndulo da pressa, onde você quer resultado para ontem. O pêndulo da dúvida, onde você fica, meu Deus, será que isso vai dar certo? Será que essa realidade vai acontecer quando? Pêndulo das notícias e por aí vai. Cada vez que você entra nesses pêndulos, a sua energia ela vai para o que você não quer, iluminando exatamente esses quadros que você não deseja e não para as possibilidades novas. Quando você ativa essa trança de Tuft, é como se você desligasse esses pêndulos e se conectasse diretamente no espaço das variantes para você escolher conscientemente deslizar para essa realidade. No espaço das variantes, no Transurf, cada pequena manifestação, ela abre uma porta para realidades maiores. E a trança, ela ajuda você a deslizar para essas portas com clareza. Então, a trança de Tuft é basicamente como se você sintonizasse a sua intenção consciente com a variante da realidade onde o seu desejo já existe, onde o seu desejo já é real. E onde que está localizado essa trança de Tuft? Ela fica localizado aí entre as suas omoplatas. Meninos, onde que é isso? Bem aí no centro das suas costas.
costas, tá? Na altura do seu coração. Passa a mão aí pela sua nuca, tem um ossinho. Passa a mão de cima para baixo até você sentir um ossinho na base do seu pescoço. A trança está um pouco mais abaixo na região entre as omoplatas, como um ponto energético que pulsa ali, um formigamento ou uma presença energética. Não é assim uma área exata, um ponto fixo, mas é nessa região que ela está. Esse ossinho na nuca é só um ponto de referência para te ajudar a direcionar a sua atenção para essa região energética nas suas costas. Então, na medida que você vai ativando essa trança, se você não sentir nada de primeira, relaxa, é normal. Com a prática, você vai desenvolvendo essa sensibilidade. Você vai começar a perceber esse pulsar energético nas suas costas como uma conexão direta com os seus desejos. Então, se você não sentir nada no início, é super normal. Antes de mergulhar na técnica de 4 passos, como que a gente faz para a gente tornar a técnica da trança muito mais prática de fazer e mais fiel ao método do Vadim Zelam? É muito, mas muito simples. São 4 gestos para tornar o mais simples e eficaz possível que ajudam o seu corpo e a sua mente a se conectarem com a energia da trança, mesmo se você tiver dificuldade em visualizar ou sentir a trança de Tuft. Olha só, primeiro, a gente vai ter um movimento dos ombros, ó. Esse movimento aqui, ó, ele acorda, tá? A região entre as omoplatas, ajudando principalmente quem ainda não desenvolveu a sensibilidade para sentir essas energias sutis, e é normal não sentir nada no início. E essas âncoras, elas ajudam qualquer pessoa a se conectar com a prática. Então a gente começa com um aquecimento, tá? Dessa região para se familiarizar com essa prática. É uma âncora física que faz você perceber o seu corpo de um jeito novo. Em segundo lugar, nós vamos dar 3 toques leves abaixo do ossinho da nuca. E por que isso é importante? Sabe quando tá tudo escuro e você aponta uma lanterna para o lugar certo? É mais ou menos assim. Você está direcionando a sua atenção para aquela região onde está esse plexo energético. E o terceiro ponto é a respiração consciente. Nós vamos respirar de forma mais concentrada, apenas 4 ou 5 respirações conscientes. É como se você estivesse apertando o botão reset da sua energia. Simples, rápido e muito poderoso. E por último, nós vamos usar uma afirmação para reforçar a sua intenção. Nós vamos fazer isso na prática e você vai ver como que é simples. Tem pessoas que sentem como se erguesse a trança, né, por trás da cabeça até a altura, como se estivesse projetando uma tela na frente. E tem quem já se vê dentro da cena quando está projetando a trança, quando está ativando a trança. E qual que é o melhor? Bom, vai de pessoa para pessoa, de como ela consegue sentir melhor ao ativar a trança. Como é mais prático, mais simples para você quando você está ativando a trança. Mas pensa comigo, quando você projeta uma tela na sua frente, é como se você fosse ali um espectador, como se você não estivesse na cena. Você só está vendo de fora, assistindo aquilo. O mais poderoso e mais fiel ao que o Vadim Zelam fala, né, o criador do método, ele descreve que é para você sentir em primeira pessoa, vivendo a sensação da linha de vida desejada enquanto você ativa a trança. A trança de Tuft, ela funciona melhor quando você projeta a sua intenção de forma clara e de forma breve, né, forma rápida. Você não precisa demorar muito, sem se prender à visualização por muito tempo. Por exemplo, se você deseja um novo emprego, você se visualiza no ambiente do trabalho, sentindo a emoção de estar lá, em primeira pessoa, né, você lá dentro daquele emprego, enquanto você mantém a atenção na região da trança ali, nas suas costas. Basicamente o que Neville Goddard já fala sobre viver no fim, viver como se aquilo já fosse real. Então, se você preferir visualizar a trança subindo por trás da sua cabeça, como se fosse um feixe de luz, um projetor projetando a sua realidade na sua frente, tá tudo bem. O importante é você sentir a trança nas suas costas e se conectar com a emoção do seu desejo. Então, não se preocupa com o jeito certo. O que vale é a clareza da sua intenção e a sensação de você já estar vivendo aquela realidade. Então, só pra gente resumir essa parte, a trança ela é sentida entre as omoplatas, nas suas costas, na altura do seu coração, como se fosse um plexo energético. Algumas pessoas sentem uma pulsação, um formigamento, uma presença, como se fosse um calor ali naquela região. Mas a localização exata da trança, ela não precisa ser algo milimetricamente perfeito, desde que ela esteja na região das suas costas, como se estivesse alinhada com o seu coração. E quando você for ativar a trança, você vai focar a sua atenção nesse ponto aqui nas suas costas, enquanto você visualiza a imagem da realidade que você deseja, como se fosse um print, um slide,
com você nessa cena. Tá gostando até aqui? Tá fazendo sentido pra você? Você não tem ideia do quanto faz a diferença o seu like nesse vídeo. Então, se tá fazendo sentido pra você, aperta o botão de curtir porque vai ajudar demais a espalhar a criação intencional da realidade para mais pessoas e a gente é muito grato por isso. Já já nós vamos iniciar a técnica, mas tem algumas observações que a gente precisa passar para você. Essa trança de Tuft nós usamos muito para coisas pequenas do dia a dia, porque o que acontece? No Transurfing existem infinitas variantes da sua realidade, mais ou menos como portas onde tudo é possível. Todas as possibilidades estão acontecendo ao mesmo tempo. E as portas mais próximas da sua realidade atual, essa realidade que você está vivendo agora, são as mais acessíveis. E como diz Tuft, começar com intenções simples ajuda você a construir confiança e a reforçar o poder da trança para manifestações maiores. Por isso que o ideal é você começar pequeno e depois você vai expandindo. Por exemplo, você pode começar fazendo para você receber um sinal, para você ver que realmente é poderoso, para você resolver uma situação pendente no seu trabalho, nos seus negócios, para você dar um show na sua entrevista de emprego e você literalmente passar na entrevista, para você desbloquear um dinheiro que está travado, para antes de uma reunião ou uma ligação para você que você vai dar o seu preço, para você aumentar o seu faturamento, antes de você fazer um convite para você sair com aquela pessoa interessante, para esquentar a sua relação. Ah, mas eu quero usar para manifestar a minha casa, a minha mansão, para eu ter uma vida em Hollywood. Pensa aqui comigo, minha rainha, meu rei e mestre, pensa aqui comigo. Nós vamos falar como quem já passou pelo casulo, pela catarse e vive a manifestação em tempo real. Se você tá aqui, é porque você já cansou de tentar aí um monte de técnicas e nada mudou na sua vida. Então dá um crédito para isso aqui com carinho. A manifestação não é uma linha reta. Não é algo que você aplica os princípios hoje e amanhã você já vai acordar numa mansão rica tomando água de coco. Pode acontecer? Claro que pode. Coisas acontecem o tempo todo. Mas o salto de realidade, né, a manifestação da realidade, ela é multidimensional. Pensa num labirinto cheio de espelhos, onde cada reflexo daqueles espelhos representa uma camada da sua consciência que precisa ser alinhada a essa realidade que você deseja manifestar. Pensa em alguém que viveu 20, 30, 40 anos com os mesmos padrões mentais e ainda está vivendo sobre as condições da velha frequência. Não faz nenhum sentido esperar que uma técnica mude todo um padrão negativo da noite pro dia. Agora, uma técnica pode ser o trampolim para isso, para você dar um salto na sua realidade, para você impulsionar as suas manifestações. Pensa numa cebola que tem várias camadas. A manifestação da realidade, ela tem várias camadas de consciência que precisam ser despertadas. Tem a camada dos bloqueadores limitantes que nós passamos, tem a camada dos padrões emocionais, tem a camada do seu eu sou, as medidas que você toma. Tudo isso a gente fala em profundidade no nosso programa fechado. Se você quiser, tem uma lista de espera na descrição. Então, a criação da realidade, ela tem várias camadas. Cada uma dessas camadas tem suas próprias resistências, sua própria velocidade de transformação. Por isso que você tem que entender as leis universais e como que elas estão atreladas a esse salto para uma nova realidade. Foi o que nós aplicamos na nossa vida. Então, lembra disso. Quanto mais próximo essa porta está, essa variante da realidade está da sua realidade atual, mais simples é para você deslizar para essa variante. E quanto mais distante está essa variante que você deseja acessar, que você deseja viver, mais pêndulos, mais camadas de resistência você vai precisar dissolver primeiro para você dar esse salto de realidade. Por isso é interessante que você comece com coisas menores. Lembra que para sua mente, para sua imaginação, não existe pequeno ou grande. Mas essa é uma estratégia prática, intencional, para a gente criar essa energia de confiança, para a gente começar a eliminar os bloqueios, os pêndulos que poderiam interferir nas nossas manifestações maiores, provando para si mesmo que você é alguém que cria intencionalmente a sua vida. Talvez você nunca tenha ouvido isso dessa forma, mas você não está aqui só para assistir a sua realidade acontecer. Você está aqui para ser o próprio acontecimento, o ponto de origem. Guarda isso, porque nós queremos que você se torne o maior acontecimento da sua realidade. Então a trança de Tuft, ela é maravilhosa, ela pode te ajudar a empoderar, a fortalecer ainda mais as suas intenções, te dando muito mais clareza. Porque quando você ativa a trança de Tuft, você para de esperar que algo aconteça e passa a vibrar como se já estivesse acontecendo, porque é com você na cena. Não é sobre desejar, é sobre sustentar a energia de quem já vive essa realidade. Então vamos lá para a técnica? Eu quero que você feche os olhos nesse momento e você faça 3 respirações profundas. Vamos lá? Inspira e solta lentamente. Novamente, inspira profundamente e
solta. Sinta o seu corpo presente aqui e agora. Inspira lentamente e solta. Lembra, eu sou o Criador e não a vítima. Se posicione internamente como um Criador consciente da sua realidade. Você vai balançar os seus ombros, girar eles suavemente, sentindo essa região como se você estivesse despertando algo nessa região, nas suas costas. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Agora é hora de conectar a trança à sua intenção. Você pode dar algumas batidas leves embaixo do ossinho nas costas e foca nesse ponto como se você estivesse despertando a sua energia. Cada toque que você dá, você sente algo sendo despertado. Se você não puder tocar nessa região agora, apenas coloca a sua intenção, o seu foco nessa região, como se fosse uma lanterna, jogando luz sobre esse ponto, iluminando as suas costas, onde a trança de Tuft começa a pulsar. A sua intenção já está ativando a trança. E você imagina como se um ponto de luz dourada acendesse. Se você sentir um leve formigamento, um calor, uma vibração, uma energia nas suas costas, tudo bem. Se não, tudo bem também. A sua intenção já está ativando a trança. Nesse momento, visualiza a cena desejada, como se estivesse vivendo esse momento como se fosse um filme, onde você está dentro da cena, sentindo como se isso já fosse real. Como que é esse momento? É você sorrindo, emocionado? É alguma conquista? Um sinal de que isso está a caminho? Talvez seja você sorrindo ao ver uma mensagem específica no seu celular. Sua expressão de alívio ao resolver algo importante. Você abrindo a porta para algo novo na sua vida. Talvez o momento exato de uma confirmação chegando. Visualiza essa cena mentalmente. Veja o que você está vendo. Sinta o que você está sentindo. E diga mentalmente ou em voz alta: projeto essa realidade, eu sou o acontecimento. Novamente, projeto essa realidade, eu sou o acontecimento. Mantenha essa projeção por alguns segundos e você vai tirar um print dessa imagem, como se você estivesse tirando uma foto desse momento que você sabe que é o momento da realidade desejada se manifestando. 1, 2, 3. Qual é essa cena? Isso é real. A sua mente não diferencia a realidade da imaginação. Para ela, isso está acontecendo e você está ampliando essa intenção. Veja essa imagem por mais alguns segundos. E no seu momento, você pode ir voltando lentamente, sabendo que essa intenção já foi enviada para alguma dimensão aonde tudo já existe e tudo é possível.
Incrível, né? Depois que você faz essa técnica da trança de Tuft, o que você vai fazer? Você pode repetir essa técnica algumas vezes durante o seu dia, especialmente para reforçar intenções simples ou você se preparar para situações específicas. Mas faça isso com leveza, com clareza, com confiança, evitando aquela obsessão, aquela ansiedade pelo resultado. Como nós falamos no vídeo sobre o Transurf, quando você fica naquela ansiedade, naquele apego ao resultado, você está causando o que ele diz como importância excessiva, que é um apego extremo a esse desejo, e você se torna muito pequeno diante desse desejo, e esse desejo muito maior do que você. O que você acha da gente fazer um vídeo só sobre a técnica guiada? Depois você me conta nos comentários. Então, depois que você faz essa prática, você faz a técnica, você vai continuar a sua vida tomando as suas medidas práticas no mundo físico, permanecendo atento às sincronicidades que começam a aparecer, a ponte dos incidentes, que a gente falou no outro vídeo, e você vai agir como alguém que já vive essa realidade. Qualquer coisa que te traga a sensação de você já estar vivendo o seu desejo, que seja pro bem de todos, você vai fazer. E o que não fazer, porque acaba sabotando a sua manifestação, que é o que 90% das pessoas que estão usando a trança de Tuft estão cometendo. É não ficar ali checando obsessivamente se está funcionando, ficar ansioso para aquilo acontecer, ficar tentando procurar os sinais ou repetindo a técnica no desespero, na ansiedade, alimentando pêndulos de dúvida, de comparação. Você não vai desenterrar a semente para ver se ela brotou. Uma analogia que a gente sempre gosta de falar é essa, da semente. Se você plantar uma semente, você planta ela com intenção. Você vai regando ela, mas você não vai desenterrar ela para ver se ela está brotando. Senão a planta, ela não vai vingar, ela não vai para frente. Então, ativa sempre com muita leveza, no estado neutro ou positivo, nunca no desespero, porque você pode acabar transmitindo exatamente essa energia oposta, que é a energia de carência. A trança, ela não é sobre a técnica em si, e sim sobre a consciência que você vai adquirindo no decorrer dessa prática. É sobre você assumir o lugar de quem sintoniza novas realidades e desconectar dos pêndulos que te mantinham ou te mantém preso nos mesmos padrões e vibrar como quem já vive o que deseja. Tudo é sobre a sua intenção, tudo é sobre o seu foco, porque onde a sua atenção vai, a sua energia se concentra. E lá se forma uma quantidade absurda de energia em direção ao seu desejo. Então, nas primeiras semanas, depois de você usar a técnica da trança de Tuft conscientemente, observa de forma natural as pequenas sincronicidades que vão aparecendo, a sua intuição mais aguçada, ideias chegando assim, do nada, oportunidades começando a aparecer, mesmo que pequenas, um convite, uma indicação, uma proposta. Já pensou se são exatamente as oportunidades que vão te levar até o seu desejo? E o mágico disso tudo é que depois que você valida com coisas pequenas, a sua confiança naturalmente ela vai expandindo, sabe? Para manifestações maiores, porque você está sintonizando diretamente com variante e realidade. Isso é muito incrível. Lembra que quando você ativa a sua trança, projeta o seu desejo e age como se já fosse uma realidade, você não está implorando para aquilo acontecer na sua realidade, como quem não possui aquilo. Você está vibrando como se aquilo já fosse parte de você, já fosse a sua realidade. E nesse momento você deixa de ser alguém que espera pelo milagre e se torna o próprio acontecimento. Faz sentido para você? Comenta aqui embaixo, eu sou o acontecimento, para dominar a sua mente, para manifestar novas variantes de realidade. Essa prática da trança ela é poderosa, mas ela só é a superfície, tá? Por trás disso existem camadas que, se você souber acessar, podem destravar áreas da sua vida que nem mesmo nos seus melhores sonhos você poderia imaginar. É o que a gente chama de meta-realidade. Por hora, testa a trança, ativa ela e sinta o que começa a mudar. Vamos deixar esse vídeo aqui recomendado para você. Lembra de curtir esse vídeo, compartilhar com quem precisa ouvir isso e se inscreve aqui no canal se você gosta de assuntos de manifestação, e até o próximo vídeo.